tudo bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Em Salmo 126, diz assim: Consolo para os que sofrem, um cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retomará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Essa palavra foi a palavra de devocional hoje, minha, que o Senhor tinha falado comigo. E é uma coisa que eu senti que devo compartilhar com vocês também. Bem, o Senhor está falando comigo hoje em Salmo 126 sobre a questão da semeadura. A gente vê aqui que o povo israelita, que eu acho que era o povo israelita, eles estavam passando por um cativeiro, ou seja, eles estavam passando por uma situação difícil. E eles estavam pedindo ao Senhor que eles fossem libertos daquela situação, que eles saíssem daquela situação e que eles saíssem deste cativeiro. Porque era algo ruim, era algo mal. Mas eles se alegravam porque o Senhor, ele os chamava de volta para Sião. E da mesma maneira, nos dias atuais, a gente às vezes passa por algumas tempestades, por algumas situações, mas ao invés de a gente estar com o nosso coração voltado ao Senhor e persistir em oração para que seja feita a vontade do Senhor e que nós venhamos sair da situação de deserto, a gente fica mais preocupado com a situação atual do que em realmente entender que nós dependemos de Deus para sair da situação atual. Os israelitas, ainda que eles estivessem naquela situação de cativeiro, eles não estavam com os olhos voltados para a situação de cativeiro, mas para o Senhor Jesus, porque eles sabiam que somente Deus poderia livrá-los daquela situação. Então não é porque você está em uma situação em que seu corpo físico, em que o seu emocional esteja sendo consumido aos poucos, que o seu espiritual tem que ser a mesma coisa. A situação não pode mudar a sua fé, a situação não pode mudar o seu espiritual. O que você tem que aproveitar da situação é entender o que Deus está querendo falar com você através daquela situação, através de um cativeiro, e então você começar a orar ao Senhor e saber o que você deve fazer e para que Ele venha te tirar dessa situação. Entender que você precisa dele para te livrar da situação, te tirar do cativeiro. Eu passei por algumas situações bem complicadas assim na minha vida, que eu já falei aqui que eu tive 8 doenças e assim, eu não entendia o porquê que eu tinha aquelas doenças. Eram doenças assim que todos os dias eu sentia dores, eu tinha um corpo muito magro, eu mais me preocupava mesmo em relação à saúde, porque eu estava me sentindo muito mal naquela época. E aquilo durou uma quantidade de anos. E eu não entendi aquela situação, mas hoje eu entendo que foi para gerar testemunho e para glorificar o nome do Senhor. O Senhor me curou de cada uma das doenças de maneira sobrenatural. Então, tudo isso foi para a glória dele. E demorou, doeu, eu sofri, mas o Senhor não permitiu com que eu morresse, o Senhor não permitiu com que algo pior acontecesse. Às vezes você pode estar passando por uma situação que seja de dor, seja de aflição, seja de incompreensibilidade, você não está compreendendo o que está acontecendo, mas ainda que a gente não esteja compreendendo no momento, a gente tem que orar ao Senhor: Senhor, me faz vencer isso, me ajuda, me dá força, me dá o vigor. E quando eu estava nas minhas férias, eu sei que eu sou jovem, né? Então tinha um tempo ali de férias no período da escola, e eu sei que muitas pessoas trabalham e não tem tanto tempo assim. Mas o que eu recomendo você fazer é ler muito a palavra de Deus. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai ouvir a voz do Senhor. E mesmo então naquela situação de aflição, o Senhor falava muito comigo sobre toda aquela situação, que Ele estava trazendo a época da colheita. E é aqui que entra. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo era uma semente que estava sendo plantada. O Senhor, Ele dá uma semente a nós em que nos é dada o chamado de plantar essa semente em terrenos. Esses terrenos são em corações. Não somos nós que vamos plantar a semente em si. Quem faz isso é o Senhor. Mas Ele nos usa como instrumentos para lançar a semente. E a semente será plantada naquele coração em que o Senhor quiser que seja plantada. E o Senhor, Ele nos dá essa semente para que a gente venha lançar as sementes. E essas sementes, para que elas germinem, é necessário regá-las todos os dias. Então é necessário continuar falando da palavra. O Senhor, Ele nos deu um chamado, Ele te deu um chamado. Ele tem um propósito na sua vida. E esse chamado, Esse chamado tem um objetivo, tem uma colheita.
Entende? E o nosso foco não tem que estar nas coisas aqui da terra. Às vezes a colheita não vai ser nas coisas da terra. Pode sim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso soberano, Ele pode nos abençoar aqui na terra. Mas o nosso foco é a eternidade com Cristo Jesus. E essa é a nossa maior alegria. Porque a gente está aqui na terra para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus. E essa é a semente, o Evangelho, a palavra do Senhor, que vai ser plantada nos corações das pessoas a quem o Espírito Santo quiser plantar. E quando essa semente é plantada, semeada, haverá um tempo, um período, até que haja a colheita. Mas a gente não sabe quando que será essa colheita. Mas a gente aguarda, ainda que de início a semeadura tenha sido triste, mas a colheita será de muita alegria. Então entoaremos cantos de alegria. E aqui está falando, no versículo 5, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Então, mesmo que a gente vá plantar em lágrimas, doloroso, é um processo difícil. Às vezes de pregar o evangelho, mas também de passar por situações, porque para a semente ser plantada é necessário tirar ali, né, fazer um trabalho manual ali para que possa plantar a semente. Esse processo ele é demorado, né? É trabalhoso, é árduo. E esses processos, eles são árduos até que a semente seja plantada. Mas o período em que vai se esperar até a colheita é de permanecer regando, de permanecer insistindo naquela semente, de permanecer buscando a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor Jesus é a fonte de águas vivas. Então, quanto mais a gente buscar a Ele, mais a sua água será jorrada em nós. E assim iremos crescendo aos poucos, e aos poucos a semente irá germinando, até que haja os seus frutos, e assim então colheremos. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito nas nossas vidas. E o que a gente tem que fazer nesse processo é de esperar e continuar buscando a palavra de Deus, entendendo que Cristo é a fonte de águas vivas, que irá nos fazer crescer todos os dias. A semente que está plantada em nosso coração e na semente que está plantada no coração de outras pessoas. Quanto mais as pessoas buscarem a Cristo, quanto mais nós buscarmos a Cristo e falarmos sobre Cristo para as outras pessoas, o Espírito Santo, pela sua infinita graça e misericórdia, vai jorrar de sua água, da água do Senhor Jesus, nessas pessoas, nas sementes. E assim elas um dia gerarão fruto. Um dia elas terão a época da colheita. E nós vamos colher. E essas pessoas também vão colher. Porque elas estavam buscando ao Senhor Jesus. Nós colheremos porque a gente sabe que o Senhor Jesus está voltando. E a nossa maior alegria, como já dito antes, é viver a vida eterna com o Senhor Jesus. Fomos instrumentos do Senhor para falar da palavra de Deus para essas almas. E isso é o que mais importa, é a gente fazer a nossa parte aqui na terra, sabendo que a nossa colheita pode ser aqui na terra também, mas o nosso foco, a nossa maior alegria vai ser viver vida eterna com o Senhor Jesus. Que o nosso foco não esteja nas coisas terrenas, não esteja nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo, mas nas riquezas do céu, que um dia iremos herdar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.